Eu vou te ensinar sobre asma em menos de 20 minutos. Bora pro vídeo. Para falar sobre asma, então, pessoal, a gente sempre começa com o conceito, tá? A asma é uma doença inflamatória, obstrutiva, assim como a DPOC, como já tem um vídeo aqui no canal. Ambas são distúrbios obstrutivos ali do pulmão. A asma é uma doença crônica que é muito comum na infância, tá? Se é uma doença crônica, ela não tem cura, tá? Mas ela tem controle, ela tem tratamento e ela pode ter até remissão. O que seria essa remissão? Tem indivíduos adultos que são asmáticos, mas que não têm mais sintomas de asma por muitos anos, né? Aí esse indivíduo, ele em contato com uma substância que ele tem alergia, ou mofo, ou poeira, ou até mesmo num frio extremo, ele pode vir a voltar a ter crises de asma, tá? Então, é uma doença que tem alguma melhora espontânea ali, né? De difícil explicação e, às vezes, com tratamento, né? Se o indivíduo acerta o tratamento, ela pode estar melhorando também, tá bom? A asma, como eu já falei, ela inicia geralmente na infância, ao contrário da DPOC. A DPOC geralmente começa com indivíduos ali com acima de 40 anos que fumaram ali a vida inteira ou que tiveram contato com substâncias ali que agrediram os brônquios, né? Tanto substâncias relacionadas à indústria, né? Ou o indivíduo ele pode ter uma DPOC ali que é genética também, né? A deficiência de uma substância, né, que é a alfa-1 antitripsina, tá? Agora, se iniciou na infância ali esses sintomas obstrutivos ali, inflamatórios, né, muito comum, muito mais comum ser asma do que DPOC, tá bom? Agora, esse indivíduo ele vai ter histórico de alergia, ele pode ter na história familiar pais com asma, avós com asma, primo, uma prima, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando a anamnese do indivíduo com asma. Ali uma faxineira que tem contato com a poeira e tem sintomas respiratórios, ela pode ter asma, né? Então, a exposição ocupacional, ela também é importante na hora de você tirar a história desse indivíduo. E aqui a anamnese ela vai ser muito importante até para classificar o nosso paciente e aprender a tratar. Então, a anamnese e asma são melhores amigas, tá? A anamnese, ela vai estar dentro do diagnóstico também. O diagnóstico da asma, assim como a DPOC, ele é clínico e a gente tem a espirometria ali como uma muleta para ajudar a gente no diagnóstico, tá? A espirometria, a gente vai ver a relação VF1 e CVF. O que seria VF1, né? Você tá lá com um aparelho de medir a espirometria, você vai soprar esse aparelho e no primeiro segundo ali, né, a força que o fluxo, né, o volume de expiração tem no primeiro segundo é a VF1. E CVF é basicamente a quantidade da expiração, né, em prolongamento que sai dessa expiração. Então, CVF é o prolongamento da expiração até quanto esse indivíduo consegue expirar e VF1 é no primeiro segundo, basicamente o volume que sai ali nesse primeiro segundo, tá? E como é um distúrbio obstrutivo, a relação VF1-CVF vai ser menor do que 0,7, porque o VF1 desse paciente que tem uma obstrução geralmente é mais baixo. Então, ele consegue até expirar por longo tempo, mas como tem uma obstrução ali, o VF1 dele não vai ser tão bacana, tá? E a espirometria, se ela tiver normal, não exclui a asma, tá? E aqui, como é uma doença inflamatória, ao contrário da DPOC, que já tem a fibrose lá nos brônquios, aqui, como é só uma inflamação, se você dá um broncodilatador para o paciente após ele fazer essa primeira espirometria, que no caso seria a prova broncodilatadora, esse indivíduo ele pode
apresentar uma espirometria após a prova broncodilatadora normal, sem esse caráter obstrutivo aqui. Então, se ele melhora com a prova broncodilatadora, tem uma prova broncodilatadora, como falam, positiva, esse indivíduo tem asma. Agora, se for negativa, pode ser que seja uma DPOC e já tenha uma fibrose ali naqueles brônquios, por isso que não está melhorando, tá? Esse indivíduo, ele vai ter uma função pulmonar normal fora das crises. Então, é, já na DPOC, como tem a fibrose, né, o indivíduo ele vai ter sempre uma função pulmonar ali baixa, ele vai é, costumar ser taquipneico e tudo mais, né? Agora, a gente pode lançar mão de alguns exames que não são tão comuns como a espirometria, que é o pico de fluxo expiratório, que é essa foto aqui, e dependendo do resultado vai mostrar que o indivíduo tem asma, e também tem a verificação, tá até duplo aqui, tem aqui e aqui, que é a verificação da hiperresponsividade das vias aéreas, que pode ser através de substâncias broncoconstritoras, que você dá para esse paciente, aí você vê se ele piora, ou submeter esse paciente a atividades físicas extremas ali para avaliar esse paciente. Mas a espirometria com o exame clínico ali, anamnese, exame físico, você já consegue fechar o diagnóstico. Exames complementares, eu nem vou falar aqui, né? Esse IgE, ele pode ser feito, o indivíduo tem alergia, né? Mas o diagnóstico, ele está totalmente aqui, né? Então, você vai fazer raio-x, por exemplo, se você estiver suspeitando de uma pneumonia ou asma, né? Mas aí você tem que ser um negócio muito extraordinário, né? Então, basicamente, você não precisa pedir para avaliar a asma. Você vai ver que é um negócio mais crônico, né? E vai fazer o exame clínico junto com a espirometria e você vai dar o diagnóstico do paciente, tá? Agora, eu falei que a anamnese é muito importante dentro da asma. E aqui, né, a gente vai precisar da anamnese, né, relacionada às últimas 4 semanas do paciente, tá? Esse indivíduo, né, conversando com ele ali, ele pode ter uma asma controlada, parcialmente controlada ou não controlada. São basicamente 3 estágios ali da asma que ele pode ter, tá? E nesses 3 estágios, né, você vai é, descobrir em qual estágio ele está, não só para tratar ele, né, mas para ver, né, como que ele tá, como que tá a asma dele ali, para você classificar realmente esse paciente. E tem algumas coisas que a gente precisa perguntar. Se ele tem sintomas diurnos, que é uma coisa, se ele tem despertar noturno, que é outra coisa, se a asma limita as atividades diárias dele, né? Se ele usa, né, substâncias, né, remédio de alívio para asma, né? 4. E você tem que perguntar ou a PFE ou o VF1 do paciente, né? 5. Então são 5 coisas aí para a gente perguntar na anamnese. E se ele tiver controlado em todos eles, ele tem a asma controlada, tá? Ou seja, se ele tem sintomas diurnos menor ou igual a 2 vezes na semana só, não tem despertar noturno, ele não tem limitação da atividade, ele usa substância de alívio 2 vezes ou menos durante a semana e ele tem um VF1 normal, opa, essa asma está controlada. Então você vai tratar o indivíduo de uma forma mais simples. Agora, se ele já tem uma complicação dessas 5 que eu mostrei, uma ou duas, ele tem a parcialmente controlada. E se ele tem 3 ou mais, ele tem a não controlada. Show? Essa classificação ela vai funcionar para você tratar o paciente. Mas uma coisa que eu quero que fique muito claro aqui para vocês é que o tratamento da asma ele não é complexo, tá? Você precisa manter esse paciente com um remédio que seja
que preencha basicamente todo o dia dele, né? Que é o LABA. Você vai usar aqui o beta-2 agonista de longa duração. Por que de longa duração? Porque eu quero esse indivíduo tratado ali durante todo o tempo, tá? E o LABA é o formoterol. Galera, se vocês quiserem saber e decorar, eu ensinei na aula de DPOC umas dicas para você decorar eh, os remédios relacionados com esses distúrbios, tanto asma quanto DPOC. LABA, LAMA, SABA, SAMA, corticoide, tantos nomes dele, tá na aula de DPOC se você quiser, vou colocar o card aqui para você, tá? Agora, a gente está na etapa um. Eu vou ter que ter o LABA, tá? E eu vou usar o corticoide ali de SOS, tá? E geralmente o indivíduo que está na etapa um, ele tem sintomas ali uma vez no mês, no máximo. É uma asma ali super controlada, né? Nem tem essa, mas é super controlada. Mas geralmente o indivíduo que está com asma leve, que é asma controlada, ele vai estar na etapa um e no máximo na etapa 2. Na etapa 2, aí você vai ter o LABA também, para você deixar esse indivíduo tratado todo o tempo, e esse corticoide ali em doses baixas, tá? Tem até fabricante que faz esse remédio, o LABA, junto com o corticoide já, que é um indivíduo que está ali na etapa 2 se tratando, tá? Em todas as etapas, geralmente quem é asmático, ele tem esse SABA, né? A bombinha do SABA ali, que é o salbutamol, tá? Vai ajudar ele, beleza? Então, SOS ele, pô, tá tendo crise ali, salbutamol para dentro e vai sair da crise. Mas ele tem que tomar ali frequentemente o LABA. É isso que vai mudar a história dele não ter tantas crises assim, né? E não descompensar. E se ele tiver já na etapa 2 ali, o corticoide, tá bom? Agora, o tratamento, se ele vai mudando ali de etapa, é o aumento da dose ali do corticoide. Agora, se ele já está na etapa 4, 5, se você pegou esse paciente, você encaminha ele para um pneumo, para um pneumologista, tá? Que aí você vai ter que aumentar muitas doses de corticoide, tá? Já não vai estar nem na média, tá? Que é a etapa 3. Mas aqui você vai associar também um lama, né? Que é um muscarínico, tá? Que aí já é o tiotrópio. Chama tiotrópio aqui. Mas esse já tá com uma asma aqui, ó, não controlada, beleza? É basicamente isso. Mas, pessoal, a gente tem que incentivar esse paciente a perder peso, a reduzir, a não ter tanto contato com substâncias que ele é alérgico, tipo gato, pelúcias, cobertores peludos, mofo, poeira, né? Se tiver numa atividade, mudar de atividade, isso se proteger do frio. Tem todo um atividade física, né? Comer melhor, dormir melhor, né? Fazer atividades cardiovasculares ali para ele aumentar melhorar a respiração dele, natação, né? Corrida, tudo isso é muito importante para o indivíduo que é asmático, beleza? Sobre asma, pessoal, espero que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de mandar para os seus amigos. Bons estudos!